Muito bem, então nós começamos hoje sistema cardiovascular. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês e que ela vai ser disponibilizada no Aprender para exclusivamente vocês dessa turma. O sistema cardiovascular, nós vamos ter 4 aulas, e como de hábito, né, aqui é meu, a gente vai, na primeira aula, ver uma descrição geral do sistema. Eu vou falar para vocês de como é organizado o sistema cardiovascular e vamos falar um pouquinho de estrutura e função, quando a gente falar de vasos sanguíneos. Depois a gente vai ter uma segunda aula em que nós vamos falar sobre a atividade elétrica cardíaca, então como é gerado, né, os potenciais de ação no músculo cardíaco e como isso faz com que o coração funcione, bata, né, contraia e relaxe de uma maneira coordenada e como isso vai estar coordenado com o ciclo cardíaco de sístole, diástole, sístole, diástole. Aí uma terceira aula a gente vai falar sobre as mecânicas do fluxo sanguíneo, então a gente vai falar de hemodinâmica e de circulações regionais. E a última aula nós vamos tratar da pressão arterial, inclusive falando sobre como se dá a mensuração da pressão arterial, como ela varia ao longo do dia e como ela é regulada sempre que ocorre uma alteração para baixo ou para cima. E finalmente nós vamos falar de uma resposta que se chama hemostasia, que é aquela resposta que é desencadeada nos eventos de ou de formação de êmbolos ou de hemorragia, tá? Então, essa é a divisão do sistema cardiovascular. Ok, quais são as funções do sistema cardiovascular? De transportar nutrientes, gases, produtos do metabolismo, hormônios, moléculas sinalizadoras, anticorpos. Oi? Alguém falou? Bom, vou seguir. Transporte, vocês estão me ouvindo? Sinalizem sim, por favor. Sim, professora. Sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, o sistema cardiovascular, ele apareceu ao longo da evolução dos grupos animais como uma possibilidade de crescimento do organismo, de maneira que agora as substâncias e os gases pudessem ser transportados para toda a região do organismo de uma maneira mais eficiente e não apenas por difusão. E eu vou inclusive trazer um exemplo para vocês de como o desenvolvimento do sistema circulatório foi fundamental para isso. Além disso, o sistema cardiovascular também tem um papel importante na manutenção da homeostasia, né? Então regula, né, a quantidade de nutrientes, regula a quantidade de eletrólitos, regula a quantidade de água, regula a pressão arterial, né? Então e gases também, né? Então ele tem esse papel também na manutenção da homeostasia. Tem uma função no controle da temperatura corpórea e esse mecanismo nós vamos ver na aula de hoje, porque depois a gente não vai ter mais oportunidade ao longo da disciplina para falar sobre isso. Então, dessa função a gente trata hoje. E também assume um papel como sistema hidráulico durante a atividade sexual, que é o mecanismo de ereção. A gente falou no sistema reprodutor um pouco sobre isso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Então, essas duas funções a gente já descreve hoje e as demais, né, no transporte, manutenção, né, da homeostasia, a gente fala a partir da próxima aula. Muito bem, então, falando, né, dessa função na distribuição, né, de solutos, né, gases no organismo, né? Se a gente pegar essa distribuição acontecendo de uma maneira exclusivamente por difusão, ou seja, por transporte de difusão, se considerarmos glicose, né, como sendo essa substância,
se deslocando numa solução aquosa, numa distância de 2 metros, que seria do coração até o pé, do pé de volta ao coração, considerando que ela se desloca por difusão 100 micrômeros em 5 segundos, ou seja, 1 milímetro em 8 minutos, para fazer esse deslocamento no sangue, do coração pé-coração, ele, exclusivamente por difusão, levariam 60 anos, ou seja, é inviável, né? Há transporte por difusão no organismo? Sim, muito, mas ele acontece em distâncias micrométricas. Para distâncias maiores, entra o sistema circulatório, que é um mecanismo que a gente chama de transporte de fluxo de massa, ou seja, a gente desloca uma massa, que vai ser o fluido, o sangue, né, por meio de estabelecimento de um gradiente de pressão. E aí, com isso, arrasta todas as moléculas, né, e gases que estiverem em solução, né? Então, para deslocar a mesma glicose em 1 ml de sangue por 2 metros, né, por esse gradiente de pressão, a gente precisa de 60 segundos, ou seja, com fluxos de massa 60 segundos, por difusão levaria 60 anos. E foi por isso que a presença do sistema circulatório ao longo da evolução viabilizou o crescimento dos organismos. Eles eram antes unicelulares ou organismos de parede simples, né? Principalmente inseridos no ambiente aquático, onde a difusão ela é facilitada. Bom, do que compõe o sistema cardiovascular genérico, né? Ele é constituído de 3 componentes. Um sistema que é o sistema propulsor, que é aquele que vai gerar esse gradiente de pressão, que vai gerar o fluxo de massa, né? Um sistema de tubulação ou canais, por onde essa massa, esse fluido vai percorrer, e o próprio líquido, né? Então, são sempre 3 componentes. E a gente vai começar com o sistema propulsor. Esse sistema propulsor, então, ele vai criar um gradiente de pressão num local, e por conta desse gradiente de pressão vai ocorrer um deslocamento desse fluxo, né? Um deslocamento dessa massa líquida. Esse gradiente de pressão, ele pode ser realizado por uma bomba, então, no caso dos vertebrados, né, incluindo a espécie humana, a bomba é o coração, né? Além disso, o movimento muscular e peristaltismo também faz essa propulsão. A gente acabou de ver sistema digestório, né, que é um exemplo de movimento muscular que vai gerar esse deslocamento de uma massa, né? E um outro sistema propulsor é o movimento corporal, né? Então, o movimento corporal pode também deslocar fluxo de massa. Um exemplo, né? Os músculos da panturrilha, né, quando são contraídos, eles favorecem o movimento do sangue nas veias inferiores, né, facilitando e favorecendo o retorno venoso ao coração. Então, o movimento corporal pode também criar pressões, gradientes de pressão, que vai causar esse fluxo de massa. Tá? Bom, nos mamíferos, como eu já antecipei, vocês já sabiam disso, né? Não é novidade, o sistema propulsor é um coração. E é um coração com câmaras, né? E com válvulas direcionais. O nosso coração, né? O coração de mamíferos, ele é constituído de 4 câmaras, que vão criar, na verdade, 2 sistemas independentes, em que a gente tem o lado direito e o lado esquerdo, sempre constituído de uma câmara reservatório e uma câmara muscular. Então, sempre um átrio e um ventrículo. Então, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos, e cada átrio está conectado a um ventrículo. E aí, com isso, a gente tem como se fossem 2 corações em paralelo.
O líquido circulante, quem é, né? Então, a gente tem, né, 4 tipos de fluidos diferentes. O fluido intersticial, que é todo esse líquido que banha todos os tecidos, então é o meio extracelular. O sangue, que é aquele que vai percorrer, é também um meio extracelular, mas ele está circulando dentro de um circuito fechado, dentro de vasos. O sistema linfático, que é considerado um sistema circulatório secundário, ele tem a origem no sangue, ele extravasa, né, alguns leitos vasculares, passa a constituir, então, em algum momento, fluido intersticial, mas aí ele retorna ao sistema circulatório. E junto, ele tem um papel também nas defesas, né? Ele participa do sistema imunológico e na metabolização de gorduras. E no caso dos animais que possuem circulação aberta, né? A gente vai falar rapidinho disso, isso é coisa que vocês já viram, né? No ensino fundamental e médio, que é o fluido que é denominado de hemolinfa, que vai reunir essas duas funções, do sangue e da linfa, mas ele só está presente nos animais que têm circuito aberto. E o sistema de tubulação, né, que são os vasos, né, que podem ser encontrados nos animais, ora em sistemas abertos, ora em sistemas fechados, ora em sistemas simples, ora em sistemas complexos, e a gente vai ver cada um deles. Muito bem. Começando com essa diferenciação de sistema aberto e fechado. Então, aqui a gente tem organismos, né? Que são os organismos aquáticos, né? Que tem o organismo constituído de paredes delgadas, são animais aquáticos, onde a água do ambiente circula livremente do meio externo para o meio interno, né? Então, água-viva, caravela, coral, anêmona são organismos que têm um sistema onde a circulação se dá através da cavidade corporal. Aqui a gente tem insetos que apresentam um sistema circulatório aberto, então há vaso, só que ele tem aberturas, né, para os tecidos, e há um extravasamento do que a gente chama de hemolinfa, nesse caso. E aqui, dentre os vertebrados, os sistemas fechados, de maneira que o sangue ele permanece o tempo inteiro dentro dos vasos. Há perda de líquido, há extravasamento, né, de líquido, sim, né, em alguns leitos capilares, mas não do sangue, né? As células sanguíneas permanecem no interior dos vasos. Muito bem, então aqui alguns outros exemplos, né, de organismos daqueles simples que têm a própria circulação do meio entre pelo corpo, né, corais, esponjas, anêmonas, caravelas e na hidra de água doce. Animais que têm circulação aberta, em que a presença da hemolinfa, então, né, insetos, aracnídeos e alguns moluscos, a grande maioria deles. E circulação fechada, onde a gente vai encontrar nos anelídeos, molúsculos do grupo dos cefalópodes e em todos os vertebrados. Considerando, então, a circulação fechada dos vertebrados, ela pode ser subdividida em circulação simples ou dupla. A circulação simples é quando o sangue passa uma única vez pelo coração para cada ciclo, e ela está presente em todos os animais de respiração branquial. E a circulação dupla é aquela que onde o sangue passa 2 vezes pelo coração em cada ciclo completo, e ela ocorre nos animais de respiração pulmonar. E essa figura ilustra isso. Então, aqui a gente tem um animal, né, representativo de sistema simples,
Então, o sangue passa pelo coração, é direcionado às brânquias, onde é oxigenado, e daqui vai para todo o organismo, para todo o sistema, retorna ao coração. E isso aqui é um ciclo cardíaco. E aqui o esquema dele. E nos mamíferos, e também está presente nas aves, e nos crocodilianos, nós temos o circuito duplo. Então, como eu disse, nós temos como se fossem dois corações, o esquerdo e o direito, que são independentes, que fazem trajetos circulatórios diferentes, distintos. Nós temos dois circuitos, que são o circuito pulmonar e o circuito sistêmico, de maneira que para um ciclo circulatório, um ciclo cardíaco, é preciso que aconteçam os dois circuitos, ou seja, o sangue passa 2 vezes no coração. Então, o sangue que perdão, é bombeado pelo lado direito do coração, ele vai para o circuito pulmonar, nos pulmões ele é oxigenado, e aí ele volta ao coração. E aí o coração esquerdo que vai bombear para o circuito sistêmico, sendo distribuído para todas as partes do organismo, e aí ele retorna para o coração direito. A evolução de um sistema simples para uma circulação dupla trouxe várias vantagens para o organismo. Entre essas vantagens é a possibilidade de um maior crescimento do organismo. Por quê? Porque o circuito sistêmico, ele atinge pressões arteriais grandes o suficiente para encaminhar e para gerar pressões que vão movimentar a massa a longas distâncias. Ao mesmo tempo que preserva o sistema, o circuito pulmonar, evitando que ele se danifique, né? Porque o circuito pulmonar mantém pressões sanguíneas muito mais baixas. E isso, o fluxo sanguíneo também vai ser mais lento, isso vai propiciar um maior tempo de circulação entre os alvéolos pulmonares, isso vai propiciar, então, uma maior efetividade nas trocas gasosas, sem danificar os tecidos. Por quê? Porque a pressão sanguínea é aquela força que esse líquido exerce contra a parede do vaso. Então, imagine as pressões sanguíneas elevadas do circuito sistêmico chegando nos alvéolos pulmonares. Isso ia causar, sem dúvida alguma, lesão nas paredes desses capilares alveolares e extravasamento vascular no pulmão, que poderia levar, inclusive, à morte, né, por edema pulmonar. Então, essa evolução para o circuito duplo foi fundamental para preservar a delicadeza, né, do sistema respiratório pulmonar, garantindo uma efetividade nas trocas gasosas, ao mesmo tempo que propiciou que esse sangue fosse distribuído a longas distâncias no organismo, num indivíduo de tamanho corporal maior. Muito bem, aqui a gente tem algumas questões importantes para a gente alinhar entre a gente, né? Eu vejo que isso está cada vez mais... que esses erros são cada vez menos frequentes, né? Mas eu ainda encontro em alguns livros de ensino fundamental e ensino médio erros confundindo sangue arterial, venoso, oxigenado e não oxigenado, né? Então, é importante estar sempre ressaltando isso, né? O que é um sangue arterial? Sangue arterial é aquele que percorre a artéria, ponto. O que é o sangue venoso?
Sangue venoso é aquele que percorre veia. E o que é uma artéria? A artéria é toda porção vascular que sai do coração. Sai do coração. Então, se a gente olhar para essa figurinha aqui, essa porção aqui, ó, que sai do coração direito, é uma artéria pulmonar. E essa outra aqui, que é a aorta, que deixa o coração esquerdo e vai em direção ao circuito sistêmico, também é uma artéria. E o que é uma veia? Uma veia é aquela que retorna ao coração. Então, a veia cava, que é essa que está aqui, que retorna do circuito sistêmico em direção ao coração direito, é uma veia. E essa daqui, que é a veia pulmonar, que deixa os pulmões e retorna ao coração agora esquerdo, é uma veia pulmonar, é uma veia. Então, veia e artéria não está relacionada à oxigenação do sangue que carrega. E essa confusão, ela é muito comum, né? Muito comum. Então, aqui a gente tem uma artéria pulmonar com sangue menos oxigenado. E aqui a gente tem uma veia pulmonar com sangue mais oxigenado. Ok. Aqui tem só uma lembrança, né, que ao longo da evolução dos vertebrados, com a conquista do ambiente terrestre, aquela separação de circuito simples para circuito duplo, ela foi acontecendo paulatinamente, ela não foi direto, né? Então, em anfíbios e em répteis, a gente tem versões intermediárias, que são as circulações duplas incompletas, tá? Em que já há uma separação do coração em câmeras paralelas, não agora só em câmeras em série, como eu vou mostrar na figurinha já, mas em paralelas, mas, no entanto, essa separação não é completa. Há essa mistura de sangue entre o circuito sistêmico e pulmonar. Muito bem, então o coração, né, ele evoluiu nos vertebrados de um sistema em que as 4 câmaras elas se encontram em série. Então, aqui a gente tem 4 câmaras: seio venoso, o átrio, o ventrículo e o cone arterial. E esse coração, ele está presente nos peixes, para uma circulação dupla de mamíferos e aves. E aqui só um esquema mostrando dos sistemas intermediários e que está presente em organismos viventes, né? Então, para esses animais, funciona super bem, né? Onde que a gente tem uma divisão de câmaras atriais, mas um único ventrículo. E aqui a gente culmina, né, nesse processo evolutivo com a circulação de mamíferos e aves, que é uma circulação fechada, dupla e completa. E separando o coração em 2 câmaras paralelas, né? Então, são 4 câmaras, sendo 2 corações em paralelo, com o átrio direito e o coração e o ventrículo direito encaminhando a circulação para o circuito pulmonar, e o coração, ventrículo e átrio esquerdos encaminhando o sangue em direção à circulação sistêmica. É comum a gente olhar essas figuras, né, que são mostradas nos livros, etc., com esse espelhamento, né? Então, eu mostro para vocês aqui o coração esquerdo, mas que, na verdade, ele está na figura posicionado do lado direito, né? Então, isso às vezes pode confundir um pouquinho, mas é porque ele está sendo observado de uma maneira espelhada, como se a gente estivesse olhando para frente de um coração, né?
Bom, as diferenças, né, entre átrios e ventrículos a gente pode observar aqui nessa figura. Os átrios são câmaras reservatórias, elas não têm um papel propulsor, né, do sangue, como então uma bomba propulsora, e por isso a sua parede é uma parede mais fina. Então veja bem aqui a parede do átrio direito, a parede do átrio esquerdo, e as câmaras ventriculares são de fato as câmaras propulsoras, mantendo então paredes mais espessas, particularmente o ventrículo esquerdo, porque lembrando que o coração esquerdo é aquele que vai criar o gradiente de pressão para mandar o sangue para todo o corpo. Ele está relacionado à circulação sistêmica. Quanto mais forte for essa parede, maior vai ser essa contração, maior vai ser esse gradiente de pressão, maior velocidade e distância esse sangue pode atingir no organismo. E essa figura também mostra que essas câmaras elas estão separadas por válvulas. Então, há uma válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, há uma válvula também que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e há válvulas que separam os ventrículos das artérias. E a presença dessas válvulas é fundamental para evitar um refluxo do sangue em sentido contrário. Então, quando os ventrículos se contraem, essas válvulas atrioventriculares estão fechadas, porque senão, no momento que o ventrículo contrai, poderia haver um refluxo do sangue do ventrículo de volta para os átrios, e isso não pode acontecer. À medida que os átrios estão se esvaziando em direção aos ventrículos, então a gente está no que a gente chama de diástole ventricular, que é esse momento em que o ventrículo está relaxado e está se enchendo, as válvulas arteriais estão fechadas, para garantir que esse sangue permaneça nos ventrículos e, no momento da sístole ventricular, ou seja, no momento da contração ventricular, essas válvulas arteriais se abrem para então ejetar o sangue para ambos os circuitos. E aqui é um resumão desse circuito, né, bem sintético, mostrando novamente, né, o circuito pulmonar, que é aquele em que o sangue deixa o ventrículo direito, vai aos pulmões, depois retorna pela artéria, pela veia pulmonar, desculpa, em direção ao átrio esquerdo. Depois ele é encaminhado para o ventrículo esquerdo e é ejetado para todo o organismo. E aqui agora a gente já tem também, né, alguns leitos vasculares, mas que a gente vai deixar para falar mais ali na frente. Bom, nós já falamos sobre as vantagens do circuito duplo, né, que é manter essas duas pressões diferentes no circuito pulmonar e sistêmico. Eu vou passar, eu já falei sobre isso, né? E aqui o esqueminha mostrando a localização das válvulas cardíacas. As válvulas atrioventriculares, como o nome diz, são aquelas que vão separar os átrios dos ventrículos, e as válvulas arteriais, que são aquelas que vão separar os ventrículos das grandes artérias. Você pode repetir a função das válvulas? A válvula atrioventricular, Donnel, é aquela válvula que impede que o sangue que está nos ventrículos retorne aos átrios quando os ventrículos se contraem. Entendi. Então, impede o refluxo, né, no sentido contrário, porque o sentido certo, né, correto é átrio, ventrículo, artéria. Então, quando o ventrículo contrai, essa válvula atrioventricular ela se fecha para impedir que agora o sangue volte para o átrio e todo ele vai em direção à artéria. Já as válvulas arteriais, que estão na saída dos ventrículos, antes das grandes artérias, né,
tem um papel importante de manter o sangue dentro dos ventrículos enquanto o ventrículo está na fase de diástole, ou seja, quando ele está naquele momento de relaxamento e de enchimento. E aí, quando ele atinge, né, o enchimento durante esse ciclo cardíaco de uma diástole ventricular e vai se contrair, essas válvulas se abrem para permitir que o sangue seja ejetado para ambos os circuitos, pulmonar e sistêmico. Vou mostrar já essas válvulas novamente para vocês, né? Estou ainda, por enquanto, só nesse lugar de descrever essas partes, esses componentes do sistema cardiovascular, né? Já atribuindo alguma função a eles, mas a gente entra na função mesmo mais lá para frente. Ainda na parte descritiva, né? O coração ele está localizado na cavidade torácica. Ele é protegido por algumas membranas. A membrana mais externa é a membrana que a gente chama de pericárdio, que está mostrada aqui, sinalizada aqui. Ela não é aderida ao coração, mas protege o coração do contato com as outras estruturas que estão na mesma cavidade torácica, inclusive os pulmões, né? Se a gente pegar um coração de mamífero, né? Então, aqui a gente não está nem mais vendo o pericárdio, tá? Ele já foi removido. E aí o coração está aqui, né? Retirado. Se a gente fizer um corte sagital aqui e olhar a estrutura, né? Notem, aqui dá para ver bem, o corte está sendo feito na altura dos ventrículos. Olha a diferença do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Ele é muito mais forte, né, com uma parede muito mais grossa, porque ele vai atingir forças de contração maiores, dando origem a pressões arteriais maiores, né? Então, existe aí uma anatomia diferente por conta disso. E aí a gente tem, então, essa membrana fininha agora, que está aderida mesmo ao coração, que é a parede externa do coração, é chamada de epicárdio. Então, peri é aquele mais externo, que protege o coração na cavidade torácica. O epicárdio é a membrana externa do coração. Miocárdio é a parede do coração, mio é o músculo, né? Então, toda a parede muscular do coração é chamado miocárdio. E aí, a membrana interna, que é essa que está em contato com o sangue, é chamado de endocárdio, tá? Só para a gente saber essas nomenclaturas. E aqui a gente tem as válvulas. As válvulas que estão sendo mostradas aqui são as válvulas que separam os ventrículos das artérias, tanto para o circuito sistêmico, que é a aorta, quanto para o circuito pulmonar, que é o tronco pulmonar. Elas são válvulas que são uma extensão da parede, vou voltar aqui, essa membrana do endocárdio, ela vai formar umas projeções que vão estar conectadas à musculatura, ou seja, ao miocárdio, de maneira que quando essa musculatura se contrai, essas membranas elas podem esticar ou relaxar. Então, elas são elásticas, mas não são contráteis, elas são apenas elásticas. E elas vão se adequar conforme a contração ou relaxamento da musculatura do coração. Então, dá para ver aqui elas fechadas, se a gente estivesse olhando, né, da parte superior das artérias e lá para dentro do ventrículo, a gente veria as válvulas fechadas desse jeito. E aqui mostrando ela de novo.
Já as atrioventriculares, bom, eu esqueci de dizer, nas válvulas das artérias, né, que separa ventrículo das artérias, a gente costuma chamar essas válvulas de válvulas semilunares. Por quê? Porque elas têm esse formato aqui de meia-lua, tá? Já as válvulas atrioventriculares, elas podem ser denominadas de válvulas bi ou tricúspide, por conta do formato. Essa aqui é uma válvula tricúspide, ela tem 3 regiões. Essas válvulas, então, elas separam átrio do ventrículo. Elas também são uma projeção da parede interna do coração, mas ela já tem caráter muscular, elas têm algumas fibras musculares, então são válvulas mais fortes. Por quê? No momento que os ventrículos se contraem, como as câmaras atriais, nesse momento, a tendência delas estarem mais vazias, se elas estivessem um pouquinho, essa passagem estivesse um pouquinho aberta, essa pressão negativa poderia favorecer o retorno e o refluxo do sangue do ventrículo em direção ao átrio. Então, essas válvulas são mais fortes para impedir realmente que esse refluxo aconteça, tá? Então, aqui a gente tem essas válvulas sendo observadas também, como se você estivesse olhando do átrio em direção ao ventrículo. E aqui, para vocês verem uma delas funcionando. Isso está, né, em uma preparação in situ, né? Então não é no próprio coração. Então a gente não está vendo uma total abertura das válvulas, porque é mais difícil de fazer isso, né, experimentalmente. Mas nesse momento, por exemplo, está o esvaziamento do átrio em direção ao ventrículo. E aqui, quando ela fecha, é porque o ventrículo está se contraindo lá embaixo. Ok, acho que deu para ter uma ideia de como elas funcionam. Bom, aqui nós temos algumas estruturas que podem se confundir quando a gente olha anatomicamente o coração na face interna dele, né? nas câmaras, na face interna das câmaras. Como eu disse, as válvulas atrioventriculares, elas são projeções da membrana interna, mas elas têm algumas fibras musculares, né? Inclusive tendões, que vão contribuir para essa mudança de estado de aberto e fechado. E aqui a gente está vendo, né, como se a gente tivesse aqui uma porção, a parte superior aqui da figura, uma porção da válvula, e aqui alguns tendões que vão conectar estruturas musculares da própria parede do ventrículo com a massa muscular, pequenas fibras musculares das válvulas. Existem outras estruturas tendíneas no coração, que são as cordas tendíneas. Elas estão ligadas a estruturas valvulares também, então estão presentes nas estruturas valvulares semilunares, e que tem esse papel, né, como um tendão, de mover uma estrutura com relação à outra quando o músculo se contrai, né? Então, a gente vai ter essa presença dessas cordas tendíneas conectando parede das câmaras com as válvulas. No entanto, a gente tem alguns músculos que são músculos papilares, que se confundem bastante com essas cordas tendíneas, que são pequenos agrupamentos de músculos
que estão inseridos em algumas regiões específicas no coração e que têm um papel de produzir rápidas contrações que vão se espalhar depois para todo o tecido. A gente volta a falar disso quando a gente falar sobre condução da contração cardíaca e do ciclo cardíaco. Mas são estruturas muito parecidas entre si, quando a gente olha, né, morfologicamente, mas que têm algumas funções diferentes. Além disso, a gente também tem estruturas de condução de potenciais de ação, que são tecido neural diferenciado e que vai ser responsável para transmitir o potencial de ação gerado pelas células marca-passo, que são aquelas células que vão ditar o ritmo cardíaco para todo o coração, para que ele possa contrair de uma maneira simultânea. O coração, ele funciona como um sincício. Ele, embora a gente tenha corpos celulares nos átrios que vão funcionar como as células marca-passo, essa propagação desse impulso nervoso é tão rápido e eficiente que o coração, em frações de segundo, se contrai como um todo, mesmo nas distâncias maiores dos átrios. E quem permite isso é esse sistema de condução, tá? Que está sendo mostrado aqui. Notem que a gente tem colorido aqui com nanquim, um sistema de condução, e aqui do lado cordas tendíneas. Então, eles são bem parecidos morfologicamente, mas são constituídos de tecidos diferentes. Então, um é neural, o outro é tendões, né? Então, tem tecido de proteínas, né, tubulares e microfibrilas, etc., e com funções diferentes, né? Então, tem aparência muito semelhante, mas são funções e origem de tecido bem diferente. Ok, e aí a gente vai para vasos, né? E aí vamos falar um pouquinho, a gente vai falando de vasos de estrutura e função. Então, lembrando do circuito, né? Que é um circuito duplo, fechado, que vai ter essas características diferentes dependendo do local onde se encontra. Então, se a gente pegar vaso que está deixando o coração e indo para o circuito sistêmico, ele vai ter uma característica. Se a gente pegar o vaso que está saindo do coração, indo para o circuito pulmonar, ele tem uma característica diferente. Ele é arterial? É. Vai ter alguma semelhança? Sim. Mas eles não são idênticos, eles têm algumas diferenças em função do papel, né, que esse vaso tem. A mesma coisa nos sistemas, todo o sistema arterial de distribuição do sangue, seja para o circuito sistêmico, seja para o circuito pulmonar, dependendo do local onde ele se encontra, características também diferentes. A mesma coisa dos leitos vasculares, então, aonde acontecem as trocas, tanto no circuito sistêmico quanto pulmonar, e a mesma coisa no sistema venoso, né? Como é que é o sistema venoso da circulação sistêmica? Ela é diferente do sistema venoso do circuito pulmonar. Quais são essas diferenças, né? Então, é um pouco disso que a gente vai estar vendo agora. Essa figura, ela ilustra de uma maneira bem sintética e acho que bem ilustrativa também, as principais características dos vasos nesses diferentes locais, ou seja, diferentes componentes vasculares. Aqui do lado, aqui do lado esquerdo, a gente tem o circuito, os vasos venosos. Então, lembrando que veia é aquele que retorna o coração, não tem a ver com grau de oxigenação. E aqui à direita, os circuitos arteriais, que são aqueles que deixam o coração. Então, no lado direito, artérias, e do lado esquerdo, veias. E de cima para baixo, a gente tem mais próximo ao coração, então são de maior calibre,
e mais distantes do coração são de menor calibre. Então, isso é uma descrição mais geral do que está apresentando essa figura. Vamos começar com as artérias. Bom, as grandes artérias, que são aquelas que deixam o coração e que estão próximas ao coração, por exemplo, a artéria pulmonar, a aorta, elas são artérias condutoras. Elas são artérias que vão ter como função principal manter aquele gradiente de pressão, originado pela contração ventricular. Para isso, elas são elásticas. A parede delas é constituída de 3 camadas. A camada mais externa é chamada de adventícia, que é tecido conjuntivo. A camada do meio, intermediária, é a túnica média, que é a camada elástica. Lembra de elástico, né? Quando a gente pensa num elástico, ele é capaz de se deformar e ainda assim manter uma tensão. E essa tensão é suficiente para retornar o elástico para sua posição original. Então, a grande artéria, ela é elástica, ela mantém essa tensão. E se ela mantém essa tensão, ela funciona como uma condutora, né? Bom, e aí a camada mais interna, que é a túnica íntima, que vão estar as células endoteliais. Bom, quanto mais distante do coração, nós vamos ter aqui um maior número de divisões, né? Essas artérias, elas vão criando ramificações e o calibre delas vai diminuindo. E aí a gente vai ter estruturas que são as artérias musculares de tamanho médio. Então, olha, ela deixa de ser elástica e agora ela ganha essa característica de ser muscular. Ela vai ter ainda aquelas 3 camadas, mas ela ganha mais uma. Que camada é essa que ela ganha? Uma camada muscular. Então, a gente tem camada mais externa, que é a adventícia, é a igual. Nós vamos ter uma membrana elástica ainda, que vai ter um caráter, né, importante de manter uma certa tensão, né, uma certa contração. E a camada a seguir é a camada muscular, que é a túnica média muscular. E aqui a gente está falando de músculo liso, tá? Todos os vasos, né, musculares são músculo liso, musculatura lisa. E a membrana interna, né, que é uma membrana também constituída, né, de uma membrana elástica e também das células endoteliais. E aí, quanto mais distante a gente tiver do coração, o calibre vai diminuindo, a gente chega nas arteríolas. A arteríola é aquele vaso em que a gente tem 2 camadas celulares. Uma camada mais externa, que é uma célula muscular, então uma camada de célula muscular lisa, e para dentro a face endotelial, né, que é as células endoteliais. E aí a gente vai chegar... Professora, Fala. Desculpa-me, quando a senhora falou de musculatura lisa, existem contrações, então, nas artérias, nas veias? Sim, sim. Nas artérias, tá? Existe, sim. Aí a gente vai ver que isso é fundamental para regular a distribuição de sangue para os diferentes leitos vasculares e também na manutenção da pressão arterial. Ok. Aí da arteríola, né, também se ramificam vários outros, né, vasos de menor calibre, até que a gente chega aos capilares, né? O que são os capilares? São aqueles vasos com uma única camada celular, que é a camada endotelial, já não tem mais músculo. É só célula endotelial. E aí, dependendo de como essas células endoteliais estão aderidas umas às outras, nós vamos ter diferentes leitos capilares, dependendo do tecido, e a gente vai falar disso já já, tá? Muito bem, então a gente chegou à última porção arterial. E agora o sangue retorna ao coração. Se ele retorna ao coração, a gente vai para o circuito
venoso. Começando de baixo para cima, a gente vai ter as pequenas, ainda no leito capilar, né? As pequenas vênulas capilares, né? Então, é uma única camada celular, que é só células endoteliais, e aí a gente vai para aumento do calibre para as vênulas que a gente já tem, além da camada endotelial, uma túnica externa. À medida que vai retornando ao coração, aqueles ramos, eles vão agora se reunindo, e aí tornando esses vasos de maior calibre, até que a gente chega às veias de tamanho médio. As veias de tamanho médio, a gente tem 3 camadas. A túnica externa, que é a túnica adventícia, uma túnica média e uma túnica interna. Essa túnica interna, nas veias dos membros inferiores, na espécie humana, ou seja, em todos os bípedes, apresentam algumas projeções que vão formar as válvulas nas veias. Elas não são musculares, elas são apenas uma extensão da túnica íntima. E o papel delas é impedir o refluxo do sangue da porção superior para a porção inferior por conta da gravidade. Nos animais quadrúpedes, né, essas veias elas estão presentes em ambos os, na verdade, tanto nos membros anteriores quanto nos posteriores. Nos bípedes, só nos membros inferiores, tá? Ok. E aí, essas veias de tamanho médio vão se reunindo, dando origem a veias de maior calibre, até que a gente chega às grandes veias, que é essas que retornam realmente ao coração. A gente tem as 3 camadas ainda, só que de maior espessura. A camada adventícia, mais externa, uma túnica média e aqui a túnica íntima, tá? Notem que nas veias não há musculatura, exceto em algumas porções, e a gente vai ver essas diferenças particulares, né, mais lá para frente. Mas, como regra geral, veia não tem músculo, tá? Mas elas são elásticas, principalmente as veias de tamanho médio. Elas são elásticas e, por isso, as veias elas têm um papel de reservatório. Dependendo do ciclo cardíaco, dependendo do estado, né, que o organismo estiver, o sangue ele pode se acumular por um tempo um pouco maior nos leitos venosos. E isso só é possível porque elas permitem essa mudança no seu diâmetro por serem elásticas. Ok. Essas foram as características morfológicas desses vasos, né? Agora a gente já atribuiu função também, alguma função a eles, né? E agora a gente vai ver algumas outras características do fluxo sanguíneo nesses diferentes vasos. Então, aqui em cima a gente tem uma figurinha que mostra o circuito sistêmico, né? Mas isso vale também para o circuito pulmonar, a gente só vai ter novas nomenclaturas e valores diferentes, porque a gente já viu que o circuito pulmonar ele atinge pressões bem menores do que o circuito sistêmico, mas a organização é muito semelhante nos 2 circuitos. Mas a gente está vendo aqui o sistêmico, né, por conta desses nomes que estão aqui, né? Então, a principal artéria, aquela que deixa o coração, né, da onde o sangue do ventrículo esquerdo é ejetado, é a aorta, a artéria aorta, é a artéria de maior calibre. Depois, ela vai se ramificando para as artérias, depois para as arteríolas, depois a gente chega nos pequenos capilares,
que vão se reunir nas vênulas, depois vão se reunir nas veias, e aí vai dar origem à principal veia que retorna agora ao átrio direito, que é a veia cava. A gente tem a veia cava superior e a inferior, que vão se reunir na veia cava até chegar ao átrio direito. Ok. Aqui embaixo a gente tem uma informação sobre a área total da secção transversal em cada segmento. Então, de novo, área total. Porque se a gente pegar a secção transversal da aorta e comparar com a secção transversal de um capilar, é óbvio que a secção da aorta é muito maior do que do capilar. Mas o que a gente está vendo nessa figura aqui é o somatório de todos os vasos daquela mesma categoria. Então, o que a gente observa? O que a gente observa é que há um aumento crescente da secção transversal total até capilar. E aí, de novo, dos capilares até a veia cava, uma diminuição crescente. Tá? Muito bem. Como é que ficam as pressões? Ora, a pressão maior é a pressão no sistema de condução. Então, lembra, o coração ele vai ejetar o sangue com uma pressão elevada no ventrículo esquerdo, e essa pressão é mantida em toda a aorta, lembrando que ela é aquele vaso de grande calibre que é condutor, uma alta capacidade elástica, então não há perda de pressão. Mas, à medida que a gente vai se distanciando do coração e vai dividindo os vasos em um número maior de vasos, a pressão ela vai caindo. E ela cai, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até a menor pressão, que é a da veia cava. Ok? Então, a pressão cai por conta da natural perda de gradiente de pressão conforme vai se distanciando do coração, ao mesmo tempo por conta dessas bifurcações, né? Que vão diminuindo, né? As pressões, né? A partir da pressão atingida pela artéria aorta. Professora, a veia cava, ela desemboca no átrio esquerdo? Não, no átrio direito. Não? Direito? Ok. Peraí. Deixa eu pensar. Agora você me pegou. Isso, desemboca no átrio direito. Tá? Porque, Tem uma inversão, assim, então? o átrio... então, olha só. Ventrículo esquerdo, quando contrai, leva o sangue para a aorta. E aí vai para todo o circuito sistêmico. E aí retorna o coração na porção direita. Faz sentido. Átrio direito, ventrículo direito, e aí do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar. Entra no circuito pulmonar, retorna ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e é distribuído para o corpo. Entendi, obrigado. Beleza? Tá. Então, aqui deixa ventrículo esquerdo, aorta, e aqui chega átrio direito, cava. Ok. E essa de baixo traz a velocidade. Muito bem. Ou seja, a distância percorrida pelo sangue em fração de segundo, em tempo. Tá? Então, distância por tempo. Ok. Nas pressões elevadas, aqui, né, no circuito arterial, onde a gente tem a aorta e as principais artérias, enquanto a gente está naquele momento de condução e de manutenção de pressões elevadas, a velocidade está alta. A partir do momento que a gente começa a aumentar muito as bifurcações, aumentar muito a área de secção total, transversal total, a velocidade vai diminuindo. Porque, olha, eu tenho que distribuir esse mesmo volume de sangue agora por um número muito maior de vasos.
E aí a pressão cai e a velocidade cai também, o que é muito importante, porque o sangue chegando nos capilares, onde as trocas gasosas e de nutrientes vão acontecer, a velocidade, quanto mais lenta for, mais eficiente é essa troca. E aí, com pressões menores também, menor vai ser o extravasamento vascular nos capilares mais delgados, de paredes mais finas, né? Então, tem um papel fisiológico, né? Uma importância fisiológica isso. Muito bem. Só que, ao contrário da pressão, a velocidade ela volta a aumentar. Por quê? Porque agora você está pegando todo aquele sangue que estava super distribuído em capilares e começa a colocar em um número cada vez menor de vasos. E aí você tem um empuxo maior, você vai ter aqui um restabelecimento dessa velocidade. Então, o fluxo sanguíneo volta a aumentar em direção ao coração. E isso é fundamental para que ocorra um retorno venoso, né? Esse sangue retorne ao coração. Tudo bem? Ok. Seguindo. Então, aqui um resumão. Vou passar rapidão aqui todas as funções. Um resumão, né, dessas diferentes, do que acontece nos diferentes segmentos vasculares, quais são as funções de cada um desses segmentos e como é observada a pressão em cada um desses segmentos. Então, aqui a gente tem, né, nas grandes artérias, então, no caso aqui na aorta, sistema de condução. Se no coração há uma oscilação de pressão segundo o momento do ciclo cardíaco, se é sístole, é onde o ventrículo está contraindo, nós vamos atingir maior pressão. Se é diástole, ou seja, relaxamento ventricular, nós vamos estar numa menor pressão. Então, no coração, há uma oscilação da pressão ventricular. Maior na sístole e menor na diástole. Ok? E aí, há na artéria aorta uma oscilação dessa pressão. Ela ainda percebe essa diferença segundo o momento do ciclo cardíaco. Ela consegue manter uma pressão arterial média elevada, porque é um sistema de condução, mas a gente nota essa oscilação. E isso, inclusive, pode ser mensurado, né? Quando a gente mensura a pressão arterial, a gente mensura a alta e a baixa, a pressão alta e a pressão baixa, a sistólica e a diastólica, né? Sempre para esses dois valores, por conta dessa oscilação, que é percebida, né, enquanto a gente está aqui em todo esse sistema de condução, até que a gente vá nas arteríolas musculares, que vão funcionar como um reservatório de pressão. Então, se ela é muscular, além daquela elasticidade, agora ela pode contrair, mudando o seu calibre, controlando a distribuição de fluxo sanguíneo, né? Mas a oscilação ela vai se perdendo por conta do distanciamento do coração. A gente já, dependendo de qual é a artéria que a gente estiver observando, a gente não consegue observar mais a oscilação. E é por isso que a gente faz a mensuração da pressão arterial na artéria braquial, que ela está mais próxima ao coração. Se a gente fosse fazer isso numa artéria, né, em membro inferior, a gente teria uma maior dificuldade para avaliar as pressões sistólicas e diastólicas. Muito bem, aí a gente chega na rede capilar. Na rede capilar é onde essa mudança de arteríola, né, e vênula acontece, e é a região onde se dá o que a gente chama de anastomose arteriovenosa, tá? É aqui onde as trocas gasosas e de
substratos acontece. É um lugar onde a velocidade sanguínea ela é mais baixa, pressões menores, para propiciar essas trocas eficientes. Bom, nesse lugar da anastomose, arteríola e vênula, para os capilares arteriais e venosos, a gente tem ainda algumas estruturas que são importantes no controle e no direcionamento do fluxo sanguíneo. As arteríolas, elas são contrácteis, a gente já viu, né? Ela tem musculatura lisa e, segundo o estado de constricção dessa musculatura, ela pode aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo para um determinado leito vascular, tá? Além disso, existem estruturas que são os esfínteres pré-capilares, que, como qualquer esfínter, também pode controlar fluxo de massa, abrindo ou fechando esse fluxo sanguíneo para leitos vasculares. E quem vai controlar o estado de constricção dessas arteríolas e desses esfínteres pré-capilares é a demanda metabólica desse tecido, e isso vai ficar para a gente ver numa aula mais lá na frente, tá? Então, segundo a necessidade metabólica do tecido, o fluxo sanguíneo vai estar maior ou menor, tá? E essa é a beleza toda desse circuito também, né? Responder às demandas metabólicas. Ok. Essa figurinha aqui, ela está nesse mesmo lugar desses leitos capilares. Como eu disse, os capilares eles vão ter apenas uma camada celular, que é a célula endotelial, e que dependendo, né, de como essas células estão aderidas umas às outras, a gente vai ter maior ou menor perda de líquido, né, e com isso dos gases e dos solutos, né, dependendo do tecido, tá? E essas trocas, elas se dão por uma combinação de duas forças que são opostas, tá? E é o que mostra essa figura. Então, vem o fluxo sanguíneo, né? Então, está percorrendo da esquerda para a direita aqui, e o sangue chega com uma determinada pressão sanguínea, que como é um líquido, é uma pressão hidrostática. Essa pressão, né, no leito capilar, na porção arterial, atinge, em média, 40 milímetros de mercúrio. E faz com que, então, esse líquido desprovido de células extravase por essas regiões, né, entre células, que vai permitir, então, essas trocas acontecerem, né? Opa, perdão. Na medida que esse extravasamento vai acontecendo, algumas moléculas permanecem no interior dos vasos, principalmente aquelas de maior tamanho, né? E isso vai fazer com que duas coisas aconteçam. Uma delas é, como uma perda de líquido, uma queda de pressão. Então, a pressão hidrostática ao longo de toda essa região de anastomose, ela vai diminuindo. De 40 milímetros de mercúrio, ela pode chegar, por exemplo, a 15 milímetros de mercúrio. Além disso, há uma mudança na pressão osmótica aqui dentro, porque há uma perda de líquido, mas uma conservação de algumas moléculas. A partir, né, dessa queda de pressão hidrostática, agora, o gradiente vai favorecer a captação de líquido por esse vaso, por conta de um aumento proporcional na pressão osmótica com relação à pressão hidrostática. Então, no início, a pressão hidrostática ganha da pressão osmótica, então favorece a saída de líquido. A partir dessa perda de líquido e queda de pressão hidrostática, o que ganha agora é a pressão coloidosmótica ou a pressão osmótica, e aí esse vaso passa a ganhar líquido. E é assim que as trocas acontecem, né? Então,
no momento, na secção arterial do leito capilar, há um aumento, há uma prevalência na perda de conteúdo pelo vaso, trazendo, então, mais oxigênio, mais nutriente, e à medida que a pressão vai caindo e a gente vai indo em direção ao leito venoso, propicia o retorno venoso de líquido e agora também dos produtos de metabolismo e gás carbônico, que agora são encaminhados pelas veias em direção ao coração e que podem depois voltar para o circuito sistêmico e, novamente, ganhar nutrientes ou ir para o circuito pulmonar, ganhar oxigênio para retornar novamente depois para todos os tecidos, tá? E essa figurinha mostra aqui, então, esses valores em gráfico das duas pressões, hidrostática e poloidosmótica. Aqui, então, é para vocês entenderem como é que se dá essa troca, né? Como é que se dá essa troca na região de anastomose, artéria venosa. Bom, o circuito venoso, né, ele vai ter um tecido pouco menos elástico e menos muscular. Como eu disse, tem algumas regiões, né, em que a gente pode ter músculo, mas a maior parte das veias é desprovida, né, de tecido muscular, e ele vai ter um papel, né, de conduzir o sangue de volta ao coração, por meio do retorno sanguíneo, e, como eu já disse, de reservatório de sangue. E o sistema linfático, né? O sistema linfático, ele tem a função de retorno do extravasamento vascular em direção ao circuito circulatório propriamente dito. Então, ele regula o volume dos líquidos extracelulares. Além disso, ele tem um papel de defesa. Nessa figurinha aqui, tudo em branco, é vaso linfático, né, e alguns linfonodos, que são agrupamentos de células, onde vai ter metabolização de gordura e onde também vai ter a atividade imunológica. Ele está presente tem mais em todos... ramificações. Oi? Nada, perdão, pode. Onde a gente tem circuito sanguíneo, capilares sanguíneos propriamente ditos, a gente tem também linfático, porque em todo o leito capilar haverá extravasamento vascular. Então, além do retorno venoso, né, voltando ao circuito sanguíneo, a gente tem a contribuição do circuito linfático, garantindo o maior retorno do líquido extracelular de volta à circulação. Fala, Dônio. Não, eu só ia perguntar se a gente tem mais ramificações linfáticas do que sanguíneas, né? Porque pela imagem você parece ver muito mais vaso linfático do que sanguíneo. Na verdade, a gente tem mais sanguíneo do que linfático, mas a gente tem a presença do linfático em quase todos os leitos sanguíneos. Beleza, tá? Valeu. Bom, para finalizar, né, a gente vai para aquelas duas funções do sistema cardiovascular que são particulares, digamos assim, né, que não estão relacionadas à função circulatória propriamente dita, aquela de propiciar o movimento de fluido para garantir distribuição de nutrientes e de gases, etc., né, que são o controle da temperatura e o sistema hidráulico. Então, nós vamos para controle de temperatura primeiro. Os mamíferos, entre eles a espécie humana, é uma espécie, em termos de capacidade de regular a temperatura corpórea, considerada uma espécie endotérmica. E o que vem a ser endotermia? A endotermia é aquela capacidade de produzir calor de maneira que a temperatura corpórea pode ser superior à do ambiente. Pode ser superior ao ambiente. Ela não é necessariamente superior ao ambiente, mas ela pode ser. Por meio de uma produção de energia pelo próprio organismo. Tá? Quem são os endotérmicos?
mamíferos, as aves, alguns répteis, vários insetos, né? São animais endotérmicos. Diferente dos endotérmicos, são aqueles ectotérmicos, são aqueles que não conseguem manter a temperatura corpórea superior à do ambiente, porque não são capazes de produzir uma energia e armazenar essa energia térmica ou calórica, tá? Todos os outros animais são animais ectotérmicos. Ok, considerando isso, né, os endotérmicos, eles têm, então, uma capacidade de detectar a temperatura ambiental, detectar a temperatura corporal, eles têm uma maneira de regular a temperatura corporal com base nas medidas que ele toma do ambiente externo e interno, regular estruturas produtoras de calor e estruturas dissipadoras de calor. Tá? Então, são todos esses sistemas que um organismo endotérmico tem. E essa endotermia, né, assim, na verdade, essas respostas, elas acontecem no dia a dia, no cotidiano, o tempo inteiro nós estamos regulando a nossa temperatura corpórea, né? E o sistema vascular, cardiovascular, tem um papel bem importante nisso. Essas respostas, elas são mais evidentes quando a gente vai para situações extremas de temperatura ambiente, ou seja, ambientes muito quentes, como, por exemplo, um ambiente desértico durante o dia, ou as temperaturas muito frias, né, onde a gente tem próximo ao zero ou abaixo do zero, né? Então, são nessas situações extremas onde a gente consegue vislumbrar essas respostas da endotermia de uma maneira mais evidente, mais clara, né? E é nelas que eu vou me basear para explicar qual é a função do sistema cardiovascular no controle da temperatura. Então, nós vamos começar com a endotermia nos ambientes quentes, tá? Nós, espécie humana, não somos animais com uma capacidade adaptativa de sobreviver a ambientes desérticos. Nós não somos animais de deserto, tá? Agora, a gente tem vários mamíferos que se adaptaram ao ambiente deserto. Então, a gente tem uma fotinho mostrando um ratinho de deserto muito estudado, é o Dipodomes. Ele habita regiões desérticas no centro dos Estados Unidos, né? E, como eu disse, tem muitos estudos com esses animais, mostrando esses mecanismos de regulação térmica. Esses animais, eles têm comportamentos que permitem uma maior dissipação do calor nesse ambiente extremamente quente e, além disso, seco, que é o resfriamento evaporativo. Encontrando lugares mais protegidos da irradiação solar. Então, os mamíferos de menor tamanho, como esse ratinho, são espécies noturnas. Só saem para a atividade durante a noite, quando a temperatura ambiente cai. As espécies de grande porte, então os felinos maiores, né? Enfim, elefante, as girafas, são espécies de maior porte, são espécies diurnas. E aí as estratégias são outras. Entre as estratégias, então, a gente tem a sudorese ou o ofego. A sudorese não são todos os mamíferos que apresentam, né? É uma resposta fisiológica, onde a perda de água por evaporação, a partir de uma transpiração,
propicia uma perda de calor específico, porque a água tem um alto calor específico, e quando ela se evapora, ela leva esse calor específico junto, e com isso o abaixamento da temperatura corpórea. Para os animais que não têm glândulas sudoríparas, então capazes de transpirar, né, de desenvolver essa resposta que é a sudorese, a alternativa é o ofego. Por exemplo, os cachorros, quando eles estão, né, ofegantes, muita gente acha que eles estão cansados. Na verdade, o que eles estão fazendo é, por meio do ofego, transpirando, né? Não é uma transpiração propriamente dita, porque não é de glândula sudorípara, mas são estruturas que permitem que a água evapore e, com isso, carregue esse calor específico, tá? Então, após uma atividade exacerbada, ou depois de permanecer muito tempo, né, sob irradiação solar, temperatura da superfície corpórea aumentou, etc., esses animais ofegam para perder esse calor, então, e abaixar a temperatura corpórea. Tá? Ok. Já no ambiente frio, a gente tem também as respostas fisiológicas, mas a gente tem vários componentes morfológicos, entre eles a presença de pelos que vão tornar, né, essa barreira para o contato do ar frio com o corpo maior. Inclusive, há uma mudança da pelagem na época mais fria, durante o inverno. Então, aqui a gente está mostrando, né, a pelagem de urso no inverno. Além daqueles pelos mais longos, mais grossos, a gente tem aqui, né, pode observar esses pelos bem fininhos e mais curtos, que vão formar uma camada mais densa e protetora do contato com o ar frio, preservando, então, melhor a temperatura corpórea. Além disso, os mamíferos aquáticos acumulam, né, bastante gordura na derme e epiderme, também tornando essa camada isolante, diminuindo as trocas de calor entre o organismo e o ambiente. Muito bem. Então, além dessas respostas comportamentais e morfológicas, os endotérmicos apresentam as respostas fisiológicas, que é onde entra o sistema circulatório e que nós também somos capazes de desenvolver, né? Embora não em situações extremas, porque, como eu disse, nós não somos animais adaptados a situações extremas, nem de climas quentes de deserto, nem de climas polares. Como é que se dá? Lembra que a gente tem aqueles vários componentes? Então, nós temos componentes que são capazes de detectar a temperatura corpórea e a da superfície da pele, que são os nossos termômetros. Os termômetros internos e externos, eles são células sensoriais, detectam temperatura, que vão, por aferência, chegar à região hipotalâmica, onde existe um termostato. Muito bem, esse termostato funciona como o termostato de uma geladeira. Como é que funciona o termostato de uma geladeira? Você tem a sua geladeira ajustada para aquela temperatura ideal, que você pode escolher mais fria ou menos fria, né? Mas você ajusta ali. Digamos que eu quero que a minha geladeira esteja a uma temperatura de 20 graus. Eu vou ajustar lá, né, para o setzinho dela para 20 graus. E ela tem um termômetro. E esse termômetro interno está o tempo inteiro medindo a temperatura da geladeira. E aí, essa temperatura vai até o termostato, essa informação, né, por um circuito elétrico, vai ao termostato, que compara a temperatura que foi ajustada com a temperatura real. E aí, se a temperatura detectada está superior àquela que eu ajustei de 20 graus, esse termostato vai acionar o condensador, o motor liga para resfriar.
Se a temperatura está mais baixo do que aquela que eu ajustei, o motor está desligado. Então, é assim, o termostato, ele vai receber a informação da temperatura, compara com a temperatura que foi ajustada, como sendo a ideal, e controla os efetores, que são aqueles que vão ligar ou desligar os motores, tá? Para aumentar ou diminuir a temperatura. E é exatamente desse jeito que funciona o nosso termostato hipotalâmico. Então, ele vai detectar a temperatura corporal, compara com aquela temperatura ajustada como sendo a normal, que para a gente está em torno aí dos 36,5, né? É uma faixa, quando a gente fala de um valor, a gente nunca está falando de um único valor, a gente viu isso lá atrás, quando eu falei de homeostasia, é sempre uma faixa ótima, né? Então, se está tudo bem, a temperatura corporal está igual ao que está ajustado no termostato, nenhuma resposta é desencadeada. Mas digamos que a temperatura agora está menor do que a ideal. Você foi para uma região fria, e aí a temperatura superficial e corporal tende a estar menor do que aquela que está ajustada para 36,5. Bom, esse termostato hipotalâmico, ele vai desencadear a resposta efetora, que vai ser o quê no caso do frio? No caso do frio, vai ser uma diminuição na vascularização periférica, então aquelas arteríolas que são periféricas da superfície do corpo, elas vão contrair, vai existir uma vasoconstricção periférica. Por quê? Porque menor distribuição de sangue para a superfície corpórea vai diminuir a troca de calor com o ambiente frio, eu preservo o calor dentro do corpo. Além disso, há uma estimulação dos folículos pilosos, de maneira que há um eriçamento dos pelos. A gente fica arrepiado. Essa é uma função que ela teve um papel evolutivo muito grande nos mamíferos com pelos, né? Porque lembra, eu mostrei ali o pelo do urso, né? Se ele eriça aqueles peços, ele aumenta ainda mais a espessura dessa camada, maior a proteção térmica do indivíduo. A gente não tem mais isso, mas ainda assim essa resposta existe. Então, os pelos se eriçam, a gente fica arrepiado, tá? Além disso, há a eferência para músculos que são oponentes se contraírem. Então, músculos extensores e extensão e contração, né? Opostos, contraindo ao mesmo tempo, de maneira que a gente não tem trabalho muscular, né? Então, imagina eu contrair bíceps e tríceps ao mesmo tempo. Eu não movimento o braço, mas a contração muscular gera calor. E a geração de calor aumenta a temperatura corpórea. E é por isso também que na superfície corpórea, em alguns lugares, em alguns músculos, a gente passa por tremor. A gente treme de frio. Essa resposta de tremor é essa ativação de músculos contraditórios, né, oponentes, que não vão gerar movimento corporal, mas que geram trabalho muscular e, com isso, calor. Tá? Então, essas são as respostas que acontecem ao frio. Se há um aumento... Oi. O que acontece no caso da febre? É como se o termostato se desregulasse, algo assim ou não? Boa pergunta, boa pergunta. Não é um desregulamento, na verdade, a febre é uma sinalização do corpo que há algo no corpo que coloca o corpo em risco, um prejuízo ou um dano para o organismo. Normalmente essa resposta é causada pela liberação de toxinas por parte de micro-organismos, né? Ou até de mediadores da resposta inflamatória ou imunológica, e aí
a febre, ela tende a aumentar o metabolismo do organismo. E aumentando o metabolismo, aumenta a capacidade do organismo a responder contra esses agressores. Então, é uma resposta muito positiva. A febre é uma resposta muito positiva. Então, é como se a febre fosse um resultado do aumento desse metabolismo? Na verdade, são duas coisas juntas. Eles meio que acontecem simultaneamente. Sei. Tá? Porque o aumento da temperatura, ele acontece por um aumento do metabolismo, mas ele também sinaliza uma maior atividade para o organismo, disparando algumas respostas. Tá? Aumentando a circulação sanguínea, aumentando a excreção, aumentando a transpiração. São estratégias também de tentativas de colocar para fora aquilo que está causando dano ao organismo. Tá bom? Certinho, ok, obrigado. Nada. Enquanto que na adaptação ao calor, então imagina que a gente está lá num lugar super quente, né? Aquele calorão, etc. Qual que é a nossa resposta? Bom, o termômetro nosso vai indicar a temperatura corpórea aumentou, né? O termostato compara, né? Fala, opa, está realmente alto, eu tenho que fazer alguma coisa para dissipar esse calor, né? E quais são os efetores para dissipar o calor? Há um aumento na irrigação sanguínea na superfície corpórea, né? Então, ao contrário do frio, que a vascularização diminui, e por isso que o nosso lábio fica roxo, as extremidades ficam roxas, né? No calor, há uma vermelhidão, né? Aquela face vermelha, né? A pele vermelha, etc. A ideia é propiciar uma maior vascularização periférica e, com isso, aumentar a dissipação de calor e a perda de calor para o ambiente. Além disso, há um estímulo dos efetores que vão estimular as glândulas sudoríparas, que vão, então, perder a água, né, por transpiração. Essa água perdida aqui pelo suor vai se evaporar, e essa perda de calor específico também contribui para o abaixamento da temperatura corpórea. Tá? Então, são respostas fisiológicas, né, que têm essa participação do sistema vascular, porque é preciso que o aumento da distribuição sanguínea periférica ocorra nesse momento para propiciar não só a transpiração, mas também a perda por troca de calor diretamente. Ok, então aqui um resumão dessas relações térmicas, né? Termostato, o ajuste com o set point, os termos receptores e o próprio termostato hipotalâmico, os termos receptores periféricos, e aqui um quadro resumão que mostra os eventos que acontecem quando a temperatura aumenta e quando a temperatura cai, tá? Tá tudo aí. E aqui também, tudo aqui nas duas respostas de calor e frio. Depois vocês olham com mais tempo, mas tudo isso também já foi dito. E, finalmente, a última função do sistema cardiovascular, né, que eu vou estar trazendo hoje, que é do sistema hidráulico na atividade sexual. E aí chamar a atenção, né, de que isso se dá tanto em fêmeas quanto em machos, tanto em mulheres quanto em homens. Esse sistema hidráulico, ele está presente, né? Ele é mais estudado, caracterizado, falado, mencionado nos homens por conta da ereção peniana, mas ele está presente também nas mulheres, né, que também têm corpos cavernosos, né, no interior do clítoris. E essa figura está mostrando exatamente essa estrutura clitoriana, que é uma estrutura erógena, relacionada também à atividade reprodutora feminina, e ela é muito parecida com a estrutura dos corpos cavernosos peniano, e eu vou mostrar para vocês aqui essa comparação. São idênticos, só muda o tamanho, né? Então, aqui à esquerda, a gente tem em corte as estruturas dos corpos cavernosos no interior do pênis masculino, e aqui os corpos cavernosos no interior da estrutura clitoriana feminina. Inclusive,
a arquitetura, a morfologia é idêntica, né? Idêntica. E a resposta também é muito parecida. E como se dá essa resposta? Ok. Ela envolve o sistema vascular, porque é um aumento na vascularização nos corpos cavernosos, que, por uma resposta hidráulica, promove a ereção peniana e clitoriana, do mesmo jeito. Tá? E como é que se dá esse aumento na vascularização? Ora, há uma mediação do sistema nervoso autônomo aqui, que o que vai estimular o aumento da vascularização é o sistema nervoso autônomo parasimpático. E como é que se dá a resposta? Ela se inicia com um estímulo de regiões erógenas, que podem ser no próprio órgão ou em outras regiões erógenas do organismo, que vão chegar por aferências na medula sacral, nas vértebras 2, 3 e 4 sacrais, que controlam os centros da ereção e que vão responder por eferências parasimpáticas que vão inervar os vasos sanguíneos no interior do pênis e no interior do clítoris. Então, estímulos sensoriais na medula sacral retornam por eferências parasimpáticas, que vão aumentar a liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador muito importante, causando vasodilatação peniana e clitoriana. Essa vasodilatação entumece os corpos cavernosos e a ereção se dá. Tá? Aqui a gente tem uma figurinha mostrando também, né, o sistema de ejaculação, que também se dá em mulheres, né? Então, há eliminação de secreções, né, em homens e em mulheres, e isso é controlado pelo sistema simpático. Então, no momento da ereção, predomina parasimpático, e aí no momento da ejaculação ou da eliminação, né, de secreções, há a predominância do sistema simpático. E aí entra em ação o centro da ejaculação, que está em regiões mais superiores lombares, tá? Na medula. Ok, é o mesmo trajeto aqui no sistema feminino, né? Então, zonas erógenas, com aferências para os centros da ereção sacrais, que devolvem por eferências pelo parasimpático, entumecendo as regiões do corpus cavernosos clitorianos e também entumecendo a vagina, aumentando, então, né, a lubrificação vaginal. Então, esses mecanismos, eles dependem da liberação de óxido nítrico dos corpos cavernosos. Esse óxido nítrico ativa a enzima que é a guanilato-ciclase. O aumento na guanilato-ciclase vai causar relaxamento da musculatura lisa dos vasos. Então, eles relaxam, vasodilatam, o influxo de sangue fica aumentado e a ereção se dá, tá? No mesmo mecanismo, homens e mulheres. E aqui mostrando a cadeia, né, desde a excitação parasimpática sacral, né, até a ereção. E há influência de receptores dopaminérgicos, hipotalâmicos e mesencefálicos também, né? Então, toda a nossa interpretação, né, do momento, que acessa regiões dopaminérgicas, hipotalâmicas, mesencefálicas, que há informação também de outras áreas do organismo, inclusive visuais, olfativas, etc., podem modular essa excitação parasimpática, tá? Bom, e a gente fala sobre isso na farmacologia, né? Mas só dar uma pinceladinha aqui, né? Um dos principais fármacos usados para aumentar a capacidade de ereção, né, em homens, que é o sildenafil,
que é o princípio ativo do Viagra, né? Ele inibe a enzima fosfodiesterase 5, que é aquela enzima responsável por degradar o GMP cíclico. Isso significa que a gente vai ter uma quantidade de GMP cíclico maior num tempo maior, né? Então, aumenta os níveis de GMP cíclico, prolongando a ereção, né? Não só ela fica mais intensa, mas ela também fica por um tempo prolongado, tá? A gente volta a falar disso na farmacologia. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, bem em tempo, e vou abrir para perguntas a partir de agora. Interrompendo a gravação para vocês estarem mais à vontade.